Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série Livros para o Vestibular. E o livro de hoje é Histórias que os Jornais Não Contam, do Moacir Scliar, um livro de crônicas, um livro muito interessante, muito gostoso de ser lido. Espero que vocês gostem, fiquem ligadinhos em todas as dicas que eu vou dar para vocês hoje. Curtam, comenta, compartilha, se inscrevam aqui no canal, vamos ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos juntos para a leitura incrível desse livro? Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje, Histórias que os Jornais Não Contam, também da nossa série, de vestibular. Um livro muito gostoso de ser lido, um livro assim com uma leitura muito rápida, vocês vão gostar bastante, vocês vão se divertir bastante na leitura. Se já leram o livro, tenho certeza que vocês apreciaram bastante a leitura, porque é uma leitura muito leve. O Moacir Scliar é um escritor que nasceu em Porto Alegre, ele se formou em medicina, atuou na medicina e também atuou na sua vida como escritor. Na sua carreira como escritor, ele tem uma vasta produção literária, contos, romances, crônicas. Ele foi cronista da Folha de São Paulo e este livro são assim um compilado dessas crônicas que foram publicadas na Folha de São Paulo. São 54 textos. São textos muito divertidos porque vai trazer na sua essência como se fosse a sequência depois da notícia. Então, o Moacir, ele pegava a notícia que saía no jornal, notícias reais, e transformava aquilo numa crônica para sair no jornal também. Então é uma criatividade assim muito bem explorada. A gente consegue perceber na produção deste livro a questão assim do gênero textual crônica muito bem marcada. Então, para a gente começar a compreender um pouquinho dessa obra, nós precisamos entender o estilo desse gênero. Então, quando falamos em crônicas, o que significa esse tipo de texto? Então aqui no canal vocês já viram vídeos de poesia, vídeo de contos, de romance, de peças de teatro, mas a crônica em si é um texto que vai trazer como inspiração o cotidiano. Tanto que o nome crônicas vem de Crono, do deus Cronos, que é o deus do tempo. Então, ela vai trazer a marcação temporal daquilo que está acontecendo no cotidiano, acontecendo no agora. Então, o texto que a gente escolheu aqui, para debater, que vocês irão estudar para o vestibular, está debatendo assuntos do cotidiano quando foram escritas essas notícias para a Folha de São Paulo. Então, sempre quando a gente pega a crônica, um texto de crônica para ler, apesar de ter vários estilos de crônica, a crônica narrativa, a crônica humorística, a crônica jornalística, a crônica filosófica, descritiva, histórica, tem infinidades de estilos de crônica, mas quando a gente pega a crônica para ler, é quase como se a gente estivesse conversando com alguém e alguém estivesse narrando pra gente algum acontecimento que viu no jornal, que aconteceu com alguém, e às vezes a gente até se assemelha nas personagens, porque são personagens que se parecem com as personagens que a gente convive, com as pessoas que a gente convive. Então isso é o legal da crônica, que ela vai trazer esse diálogo com o nosso cotidiano. Outra coisa muito marcante na crônica são os tons que a crônica vai ter. Então tem crônicas que tem um tom mais reflexivo, um tom mais irônico, um tom mais dramático. Então todos esses tons a gente vai percebendo quando a gente vai lendo. Nesse livrinho, nessa coletânea dessas crônicas, vocês vão ver que aqui a gente vai ver muito da ironia, do humor, das críticas. E o Moacir, ele trabalha muito com a dualidade.
Então, ele parte da notícia e cria algo ali que é engraçado perante aquela notícia que foi colocada. É quase como se a notícia viesse como um texto pronto para ele, como inspiração para fazer essa escrita dessa crônica que ele coloca muito bem aqui no livro. As notícias normalmente aqui que vocês vão ver, elas vão vir no início, tem o título, depois vem assim em itálico, né? O trecho da notícia é um trecho real, tá? E logo abaixo vem aí a crônica escrita por ele, baseada no que está exposto ali em cima. Então vem a notícia, vem a data de quando aquilo aconteceu, onde aconteceu, e é muito divertido. Eu gostei de várias aqui, até marquei algumas aqui para discutir com vocês. É bem divertido, ele deixa assim as notícias que às vezes são bem dramáticas num tom muito leve, muito assim, mais fácil de ser digerido, né? E aí a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês uma, né? Não vou fazer a leitura do texto para vocês não perderem, mas tem uma das crônicas que fala sobre a primeira classe. E aí aqui a notícia é de uma companhia aérea que colocou um cadáver na primeira classe. Isso é uma notícia real, né? Aqui ó, de 26 de março de 2007, tá? A data, né? Então ela passou mal, acabou... ela estava na segunda classe, ela faleceu, e aí como a segunda classe estava muito cheia, né? A classe econômica estava muito cheia, eles transferiram essa mulher que estava morta para a primeira classe. E aí quando um dos passageiros reclama que quando ele acorda, ele está diante da pessoa morta ali com seus parentes chorando, sentado ao lado, né? E aí o Moacir, ele faz a continuação dessa história de uma forma muito engraçada, muito leve, apesar da notícia trazer algo muito dramático. Tem a primeira mesmo, aqui na contramão da história, a notícia traz assim: um comerciante foi detido pela Polícia Militar Rodoviária após dirigir na contramão da rodovia Imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Então aqui a gente tem a notícia do que aconteceu, né, dessa pessoa que foi presa. Eu vou ler só um pedacinho aqui do início, né, da crônica. Ao entrar na rodovia, ficou surpreso ao ver um carro vindo em sua direção. E aquela era uma pista de mão única. Acenou nervosamente para o motorista para que desviasse. E aí, nova surpresa, o homem também lhe acenava com o mesmo propósito. Passaram um ao lado do outro de raspão. Contramão, ele gritou indignado. O motorista do outro lado do carro também gritou contramão. E aí ele vai narrando, né, como se esse bêbado, né, essa pessoa embriagada que foi detida ali, ela tivesse assim, qual é o pensamento que ela estava tendo. Então tem essa dualidade durante os textos dele. Então a gente vê a notícia trazendo um ponto de vista pelo olhar do jornalista de forma muito assim distante, e do outro lado a crônica que vai trazer o olhar daquele personagem, que ele enxergou, como que ele viu. Então é muito divertido. Os textos, na sua maioria, eles são narrados em terceira pessoa. A maioria dos textos são muito cômicos, muito engraçados, vão te divertir bastante. Mas também tem algumas crônicas mais reflexivas, onde você vai refletir um pouquinho mais sobre o comportamento. Uma outra crônica também aqui engraçada é de um casal que se divorcia. Eles estavam flertando um com o outro pela internet e aí se apaixonam, e quando eles vão se conhecer, descobrem que eram marido e mulher, e aí eles termina o relacionamento, né? Termina o casamento, porque aí é legal, porque a crônica discute, né? Era muito mais divertido quando eles estavam na internet conhecendo ali de forma virtual do que saber que aquela pessoa era a pessoa que estava ali presencialmente. Então são histórias muito gostosas de ser lido, são textos muito leves, então vocês podem ir para esse livro com uma certa leveza. Diferente de outros livros que a gente viu aqui no canal já, dessa sequência, que são livros mais pesados, mais densos, que vocês precisam buscar vocabulário, que precisa de uma reflexão. Esse livro não, esse livro já vai trazer uma leveza. E aí é muito interessante vocês focarem, então, nessas características da crônica, né? O Scliar era um escritor premiadíssimo no Brasil, de grande renome, principalmente quando se diz em crônicas, né?
Ele trabalha a linguagem de uma forma muito bem colocada, muito bem escrita e de uma forma também muito leve. Então é importante vocês focarem nas características da crônica, qual é o objetivo de uma crônica. A crônica ela está inserida no jornal, então ela vem trazer uma reflexão, ela vem trazer uma leveza, um humor para o jornal, então faz parte de um texto jornalístico ali também. Então é legal vocês conhecerem as características do gênero textual crônica, e é divertido porque é um tipo de livro que vocês não precisam sentar e fazer a leitura dele de uma vez, né? Você pode ler uma crônica, ler 2 crônicas, ela não tem uma ordem cronológica dos fatos, vocês podem ler pausadamente e ir ali agregando. É importante que vocês façam a leitura de todos, nós não sabemos como o vestibular vai cobrar de vocês esses textos. Pode ser que apareça ali uma comparação de um texto com um outro texto contemporâneo, com uma notícia contemporânea, e aí vocês precisam ter lido todos os textos para que vocês possam se lembrar das leituras que você fez no livro, de quais são as características presentes ali. Tá joia? Então é indispensável que vocês façam a leitura. Vão com tranquilidade, porque é um livro muito bom, vocês vão gostar bastante e se divertir bastante. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, até a próxima, um abraço!